Olá, queridos webnautas, boa tarde. Quero convidar você a, neste momento, se acomodar, procurar o melhor local aí que você vai se sentar para navegar comigo nas Escrituras. Tempo maravilhoso de reflexão e de oração também. Nós vamos meditar hoje sobre o capítulo 3 da primeira epístola de João. Porém, o primeiro capítulo 3, ele volta um pouquinho, antes de entrar no primeiro versículo, ele volta um pouquinho em dois versículos anteriores do capítulo 2. Capítulo 2, verso 28 e 29, diz o seguinte na minha versão NVI, nova versão internacional: Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Vamos pensar um pouquinho sobre esta grande notícia. Jesus veio para limpar os nossos pecados, e ele oferece isso a todos que quiserem. Então você saiba nessa notícia esta tarde, você que está aí confinado, precisa saber que o seu pecado pode ser purificado. E aí você fala: eu já estou passando álcool gel na mão, mas você precisa ter Jesus no coração. É isso que vai purificar o seu pecado. O álcool gel é muito importante para fazer a purificação do vírus, mas do vírus do pecado capital é apenas o sangue de Jesus. Este você não compra em nenhuma farmácia, este você não obtém em nenhum outro local. Este é de acordo com a sua fé. A palavra fé no grego, pistis, ela significa convicção da verdade, confiança num Deus criador. É importante que você saiba que existe um Deus criador que tem uma proposta para organizar e eliminar o seu pecado capital. O pecado capital é ele que nos afasta de Deus, é ele que modifica o nosso interior e nos dificulta nos relacionarmos com o próximo. Toda essa característica, toda essa urgência que a humanidade vivia, eu não tenho tempo, tudo isso faz parte de um processo de aceleração. E hoje, com esse vírus que afetou mais de 160 países, nós somos obrigados a parar, nós somos obrigados a refrear, nós somos obrigados a desacelerar. Saiba que no meio deste processo, Jesus Cristo é Senhor também. Nesta tarde, a primeira notícia que eu quero te dizer: Jesus veio para perdoar os seus pecados. E saiba, você tem pecado. O pecado faz parte da nossa natureza. Nós fomos e herdamos um pecado de Adão e Eva. Olha o que a Bíblia continua dizendo, verso 8: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma,
sabemos quem são os filhos de Deus. Olha lá, quem são os filhos do diabo e quem são os filhos de Deus. Quem pratica a justiça não procede. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. João, nessa primeira parte do texto, ele fala: se você odeia o próximo, você não é filho de Deus. Deus veio para desfazer as obras do diabo. E qual é a obra do diabo? É o pecado, é a inimizade. Precisamos abandonar toda essa natureza de ódio e nos enchermos do Espírito Santo de amor. Presta atenção nisso. João coloca aqui: filhos de Deus amam, convivem. Filhos do diabo odeiam, rejeitam. Preste atenção. Você tem sido filho de Deus ou filho do diabo? Continue comigo aqui. Na continuidade do verso 11, ele vai demonstrar. Primeiro ele fala dos sentimentos, e agora ele fala da atitude, da prática dos sentimentos tratados. Então no verso 11 ele diz: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim. Caim foi filho de Adão, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Caim matou Abel. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Olha como é forte isso. Uma das características, se você é filho de Deus, é se você ama as pessoas. E o pecado social tem origem no pecado capital. Se Deus não trouxe perdão dos seus pecados e não estabilizou as suas emoções e te colocou em paz com Deus através de Jesus Cristo, você provavelmente vai odiar o mundo, vai odiar as pessoas, vai ter um ódio dentro de si que não cabe. E isso é uma característica de quem não é filho de Deus. Nesta tarde, eu quero te convidar para vir receber de Deus amor, perdão e se libertar de todo este ódio e da condenação. Continue comigo. Verso 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Prestem atenção na sintetização do que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão passar necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos. Fazemos o que lhe agrada, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Estamos aí no dia 24 de março, praticamente aí uma semana já de confinamento para muitas pessoas. E nessa primeira semana de confinamento, você vai perceber que algumas características da sua humanidade podem estar aflorando aí. Você talvez esteja querendo sair, você esteja ficando um pouco mais irritadiço, e eu queria aqui te dar uma orientação. A primeira orientação que eu quero te dar é que você olhe para esse período como se fosse aí uma viagem de barco que você está fazendo.
Imagina que você está dentro da arca. E dentro da arca Deus está cuidando de você. Deus está cuidando das suas necessidades. Segunda dica: se isole do excesso de informações desnecessárias. Você não pode continuar recebendo vários vídeos falando que o mal está avançando e a morte vai te alcançar. Não faça isso. Temos aí muitas fake news sendo liberadas. Nesse momento de vulnerabilidade, se preserve. Pense no que é verdadeiro. E sabe o que é verdadeiro? A palavra de Deus é verdadeira. O poder de Deus é verdadeiro. João está declarando que Jesus veio perdoar os seus pecados. Jesus veio te dar vida eterna. Pior do que morrer com o coronavírus é morrer sem Jesus Cristo e ficar afastado do Senhor eternamente. E Ele te convida nessa tarde para depositar nele a sua convicção, para aceitar dele o seu perdão, para aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tem um grupo, uma igreja orando por você. Se você porventura desejar receber devocionais, eu vou te dar aqui um telefone para você mandar mensagem apenas pelo WhatsApp. DDD 13 99 706 7898. Nesse telefone você pode receber devocionais diárias das Escrituras. Se você desejar, no WhatsApp você pode pedir essas devocionais. Deixa eu dar mais um recado para você. Quero hoje, no dia 24, convidar você a participar conosco de um momento de intercessão, uma mobilização nacional de intercessão. Conduzido pela Convenção Batista Brasileira, pastor Fausto Vasconcelos, está convidando todos, independente da sua religião, para conosco às 19 horas, parar todas as coisas e participar deste momento de oração pelo país. Eu vou te dar aqui 4 motivos de oração pelo país. O primeiro motivo de oração é por você e pelas suas emoções. Peça que Deus trabalhe no seu emocional. O segundo motivo de oração é pelos nossos profissionais da saúde, que Deus os guarde. Não apenas os profissionais de saúde, eu quero acrescentar aqui também os profissionais de serviços essenciais, quem tem trabalhado aí na alimentação, no transporte, quem tem trabalhado aí recolhendo o nosso lixo. Então, esses profissionais da energia, da Sabesp, todos eles, que o Senhor os guarde, porque eles estão aí também se arriscando para manter os abastecimentos das nossas residências em dia. O terceiro motivo de oração é por nossos políticos, para que eles consigam ter aí uma atitude em unidade, para que eles consigam se antecipar e minimizar os desconfortos desse vírus. E o quarto motivo de oração é para que Deus traga a cura para o mundo. Mais de 160 países foram contaminados. Que Deus traga a cura para o mundo desse vírus. Um pequeno vírus que não é visto nem a olho nu. Tem parado o mundo. E aí a gente percebe como o ser humano é frágil. Estamos chegando ao final e eu quero destacar isso para você. Como o ser humano é frágil. Como o ser humano carece da ação de Deus, trazendo paz à sua vida, trazendo saúde ao seu organismo. Eu te convido, meu amigo, faça uma oração comigo. Neste momento eu quero te convidar a orar comigo. E o que é orar? É falar com Deus. Feche os seus olhos, aonde você estiver, e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, eu quero te pedir por esse webinauta, por essa pessoa que está assistindo, que o Senhor entre nesse momento com o teu Espírito Santo, trazendo paz a esta vida, trazendo consolo do Espírito Santo, trazendo alegria, Deus, e ajudando esta pessoa
a aceitar o teu amor, a aceitar o teu sacrifício. Te peço, Deus, que o Senhor visite essa casa, proteja do mal, não permita, Deus, que a enfermidade avance. Quero te pedir aqui pelos motivos que falamos, pelos profissionais da saúde, te pedir, Deus, pelos profissionais dos serviços essenciais, por aqueles que trabalham com transporte, por aqueles que trabalham com alimentação, por todos aqueles que de alguma forma têm produzido algum tipo de serviço para cuidar da nossa subsistência, aqueles que trabalham com energia, com a água, com abastecimento de água. Ajuda-os, Deus, protege-os e guarda-os. Te peço ainda, meu Pai, pela paz do nosso país, que o Senhor abençoe os nossos governantes, os políticos, e que o Senhor venha dar a eles sabedoria para conduzirem, Deus, as melhores iniciativas e atitudes para resguardar e preservar a população. Deus, traga a cura dessa enfermidade. Nós reconhecemos que do Senhor é o poder e a soberania, e nas tuas mãos está a vida. E te pedimos, Senhor, enche-nos da tua vida, enche-nos da tua paz, a paz que esse mundo não pode dar. Não existe ninguém hoje que está confortável, independente de onde mora, independente da sua situação financeira. Não existe ninguém que tenha tranquilidade e paz, a não ser aqueles que confiam no teu nome. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, visite o nosso canal, acesse, compartilhe com outros e clique lá se inscrevendo no nosso canal. Ótima tarde, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Estamos multiplicados e nunca encerrados.